O filme começa em uma era muito antiga, onde as Pokébolas nem sequer existiam. Nessa época, o mundo estava em guerra, com os Pokémons lutando um contra o outro. Um Pokémon chamado Lucario aparece e usa seu poder da aura para analisar o local, e ele descobre que uma batalha entre Pokémons estava prestes a começar. Nesse momento, um príncipe chamado Aron, e que era detentor de Lucario, soube da guerra que ia acontecer e ele sobe no Pokémon Pidgeotto para tentar acabar com a guerra. Quando ele chega no local, Aron fala que em breve não será mais o mestre de Lucario, pois ele abandonou a rainha e o reino. Aron começa a fugir, mas quando Lucario tenta ir atrás dele, Aron joga seu cajado que acaba absorvendo e aprisionando Lucario. Enquanto isso, a rainha, chamada Rin, fala que uma árvore conhecida como Árvore da Origem estava chorando, e nesse momento os Pokémon se aproximam para batalharem. De repente a árvore começa a brilhar e todos os Pokémons param de lutar. Eventualmente percebemos que essa era uma história que uma mãe estava contando para sua filha, que estava muito curiosa em saber da história do príncipe Aron e da rainha Rin. Enquanto isso, o treinador de Pokémon chamado Ash, junto com seu Pokémon Pikachu e seus amigos Brock, May e Max, vão para o Palácio Cameron, que ia acontecer um festival para homenagear o príncipe Aron. No evento, irá acontecer uma competição de treinadores Pokémon, e Ash é um dos treinadores. Ash e seus amigos percebem que eles não estão vestidos a caráter para o festival, e nisso, eles vão para dentro do castelo para poderem se fantasiar. Enquanto eles escolhiam as fantasias, Pikachu encontra o Pokémon Mew, que estava disfarçado de outro Pokémon. Mais tarde, Ash participa das batalhas de Pokémon do festival. Ash passa por várias batalhas e ele consegue vencer todas, e com isso, Ash é o vencedor da batalha de Pokémon e é nomeado Guardião da Aura. Na batalha final, Ash enfrentou uma mulher chamada Kid e ela se apresenta para Ash. Mais tarde, Ash é presenteado com um cajado que era supostamente pertencente ao príncipe Aron. Quando Ash segura o cajado, ele ouve uma voz estranha e ele fica atordoado, pensando que alguém perto dele disse alguma coisa. Eventualmente, as festividades começam e todos começam a dançar. Pikachu estava brincando com Mew, que estava disfarçado de Apple. E Ash decide soltar todos os seus Pokémons para aproveitarem a festa. Mew lidera os outros Pokémons para fora da festa e os leva a um quarto, e o Pokémon Meow os segue. A porta do quarto acaba se fechando e Meow é jogado para trás. De repente, Meow ouve a treinadora Kid conversando com seu chefe, chamado Banks. Ela pede a ele para enviar um mapa do castelo e ela fala que o Pokémon Mew está no castelo e que pretende caçá-lo. Kid acaba pulando de uma janela e Meow segue. Enquanto isso, Mew leva os Pokémons para uma sala com vários brinquedos e eles começam a brincar. Enquanto brincavam, Pikachu percebe que o Pokémon Mew se transformou nele mesmo e Pikachu fica assustado. Meow, que estava seguindo Kid, acaba caindo de um telhado e ele vai parar no local onde Mew e os outros Pokémons estavam. Nesse instante, Mew revela sua verdadeira identidade e Kid acaba avistando ele. Os Pokémons de Kid aparecem e ela pede a eles que coloquem um transmissor em Mew. Os Pokémons de Kid conseguem cercar Mew e eles tentam capturá-lo. Nesse momento, Pikachu tentou ajudar e ele ataca os Pokémons de Kid com seu choque do trovão. Um dos Pokémons acaba lançando um poder congelante e ele congela os outros Pokémons. Os Pokémons de Kid atacam Pikachu e ele tenta se defender, mas Pikachu acaba sendo mais fraco e o poder faz com que ele desmaie. Nesse instante, Mew consegue teleportar Meow e Pikachu para fora e ele se transforma em Pidgeotto e os leva em direção à Árvore da Origem. Enquanto isso, na festa, Ash estava admirando o cajado de Aron e novamente ele ouve uma voz estranha. A rainha fala que irá prestar uma última homenagem a Aron e ela pede para que Ash faça um sinal com o cajado para que os fogos de artifício sejam ativados. Ash fica na mesma posição que Aron estava em um quadro e os fogos de artifício são ativados. De repente, o cajado começa a tremer e o Pokémon Lucario sai de sua prisão. Lucario acaba confundindo Ash com Aron e ele pergunta a Ash por que ele abandonou a rainha. Lucario abre os olhos e ele percebe que Aron era na verdade Ash e nisso ele vai embora. Lucario vai para o lado de fora do castelo e ele se pergunta por que estavam festejando, já que o castelo supostamente estava em ataque. Lucario chega em um lugar familiar onde ele tem lembranças de Aron. Nesse instante, a rainha junto com os outros encontram Lucario.
Lucario se confunde achando que ela é a Rainha Rin, mas ela revela ser a Rainha Hylia e que a Rainha Rin vivia no castelo há muito tempo atrás. Ela abraça Lucario, mas o Pokémon fica atordoado, falando que esteve naquela sala há apenas alguns dias. No entanto, a rainha fala que ele esteve dormindo há muitos séculos dentro do cajado. Eventualmente, a rainha pergunta a Lucario o que aconteceu na época em que havia a Guerra dos Pokémons. Lucario fala que tentou parar a batalha, mas tudo foi em vão. Ash pergunta como que Iron conseguiu restaurar a paz e Lucario fala que Iron, na verdade, não é um herói e que ele abandonou a rainha e fugiu e ainda o deixou preso no cajado. A rainha fala que irá verificar o que é verdade e o que é apenas ficção. De repente, Max chega ao local e fala que Mew estava no castelo e que ele desapareceu junto com Meow e Pikachu. Nesse momento, a rainha os leva até o topo do castelo, onde lá eles avistam a Árvore da Origem, que é onde Mew foi parar. A rainha então pede ajuda de Lucario para ajudar Ash e os outros, pois ele consegue enxergar Mew usando seu poder de ver a aura das coisas. Mais tarde, Kid se junta ao grupo para procurar por Mew e os outros Pokémons. Enquanto Lucario os guia através da densa tempestade de poeira, Ash e os outros o seguem no veículo de Kid. A viagem acaba sendo turbulenta e eles se decidem parar para comer alguma coisa. Após um tempo, toda a tempestade de poeira é dissipada e eles decidem seguir viagem. Enquanto isso, Pikachu acorda e ele começa a brincar com Mew. Enquanto Pikachu brinca com Mew, Meow acabou acidentalmente entrando em um portal. Pikachu e Mew ficam curiosos e eles também entram no portal. Ao saírem do portal, eles se deparam com uma vista muito bonita. Enquanto isso, Lucario, que estava levando Ash e o grupo para a Árvore da Origem, acaba se deparando com geysers, que são nascentes termais muito quentes. Eles não conseguem prosseguir com a viagem, e May acaba avistando uma fonte termal e ela faz com que Ash e o grupo vão para a fonte, enquanto esperam até os geysers se acalmarem. Na fonte termal, May acaba percebendo uma flor estranha em um penhasco, e Ash sobe no penhasco para ver de perto a flor. Quando Ash arranca a flor, ele acaba caindo e May pede para que ele a plante novamente. Após saírem da fonte termal, Ash e Max tentam plantar a flor novamente, mas de repente, a flor acaba brilhando intensamente e ela mostra um momento em que Ash acabou caindo na fonte. Nesse instante, Kid explica que essa é uma flor do tempo e que Aron a usava para ver o passado. Ela também fala que a flor foi ativada, pois a aura de Ash e de Iron são as mesmas. Mais tarde, naquela noite, Ash conta a eles como ele e Pikachu se tornaram amigos, e Lucario acaba se lembrando de quando Iron o ensinou a ver as ondas. Lucario acaba se afastando dos outros, falando que não se pode confiar nos humanos. Ash vai atrás de Lucario e ele tenta conversar com o Pokémon, mas Lucario o insulta, dizendo que Pikachu deve ter fugido, pois já estava cansado de Ash. Com raiva, Ash também o insulta, dizendo que foi Lucario que abandonou Iron. Eventualmente, os dois acabam lutando e eles caem na água. A luta dura apenas alguns segundos e após isso, Lucario sai da água e vai embora. Eventualmente, Max acaba encontrando Lucario e ele dá ao Pokémon alguns chocolates. Quando amanhece, Lucario ajuda Ash e os outros a chegarem na Árvore da Origem. De repente, Lucario acaba parando perto de uma parede de pedra e ele se lembra que esse foi o lugar onde ele foi preso no cajado. Uma flor do tempo acaba revelando como tudo aconteceu e todos veem como Lucario foi preso no cajado. Lucario fica muito triste por ter sido traído por seu mestre. Ash se desculpa com Lucario por tê-lo insultado na noite anterior, mas nesse instante, um Pokémon chamado Regirock aparece de repente e os ataca. Ash e os outros correm em direção à montanha, pois eles não conseguem deter Regirock. Lucario explica que Regirock os avisou para não se aproximarem, pois Ash e os outros são vistos como intrusos. Ao saírem da montanha, eles chegam a um local que fica embaixo da Árvore da Origem e Ash percebe que Pikachu estava bem perto. No caminho, Ash grita pelo Pikachu e o Pokémon responde e Ash fica muito feliz. De repente, um Pokémon chamado Red Ice aparece e ele começa a atacar Ash e Lucario. Lucario usa seu poder para tentar derrotar o Pokémon, mas ele era muito forte e Lucario fala para fugirem do local. Ash e Lucario se encontram com o grupo e eles fogem do local. Ao entrarem em uma caverna, eles encontram a equipe Rocket, que estavam tentando escapar de Regirock e Registeel. O grupo consegue escapar e eles vão para outra caverna. Nessa caverna, uma criatura acaba agarrando a equipe Rocket e eles desaparecem. Kid tenta analisar as criaturas e o seu chefe fala que essas criaturas são o sistema imunológico da árvore, que está reconhecendo as pessoas como se fossem invasoras. Quando uma das criaturas tenta capturar Kid, Lucario entra na frente, mas ele não é capturado, e Kid fala que os Pokémons não são considerados perigosos para a árvore. Ash decide enfrentar Regirock e Registeel junto com Lucario, enquanto que Kid e os outros tentam sair da caverna.
Ash usa alguns pokémons, mas ele só consegue atordoar Red Rock e Red Steel. E nisso, Ash tenta escapar. Enquanto tudo isso acontecia, Pikachu acaba entrando na caverna para encontrar Ash, e Mew e Meow vão atrás. Mais à frente, May, Max e Brock tentam achar a saída da caverna, mas eles são capturados pelas criaturas, e nesse instante, eles libertam seus pokémons. Kid quase é pega, mas ela consegue escapar. Enquanto isso, Ash e Pikachu finalmente se encontram e eles atravessam uma ponte de cristal. No entanto, Pikachu acaba sendo arrastado por uma rajada de vento e ele começa a cair. Ash salta para pegar Pikachu e de repente Kid aparece e ela o salva de caírem. Lucario acaba aparecendo e ele fica feliz em ver Ash e Pikachu juntos. Nesse instante, Red Ice acaba aparecendo e Ash e o grupo começam a fugir. Eles entram novamente dentro da caverna, mas lá dentro as criaturas os perseguem. Infelizmente as criaturas os alcançam e Ash e Kid são capturados pelas criaturas. Antes de serem absorvidos, Kid e Ash liberam todos os seus pokémons e após isso eles desaparecem. Pikachu e os outros pokémons ficam tristes ao ver que Ash se foi. Ao ver os pokémons tristes, Mew usa seu poder nos cristais das cavernas e ele faz com que todos voltem ao normal. Ao perceber que as pessoas não são perigosas, Red Rock junto com Red Ice e Red Steel param de persegui-los e eles vão embora. De repente, Mew fica fraco depois de usar seus poderes e a árvore da origem começa a desmoronar. Mesmo fraco, Mew começa a voar e ele pede para que o grupo siga. Mew os leva até o centro da árvore e lá, Lucario avista Hero, que estava preso em um cristal. Ash acaba encontrando uma flor do tempo e ele ativa ela para saber o que aconteceu com Hero. A flor mostra que Hero pediu ajuda a Mew para deter a guerra e que para isso ele pediu para Mew pegar sua aura e salvar as pessoas. Sentindo-se triste por duvidar de seu mestre, Lucario é instruído por Mew a usar sua aura para salvar a árvore. Kid avisa Lucario que se ele usar a aura, irá acabar no mesmo estado que Hero. Lucario fala que sabe disso e que está determinado a ajudar. Lucario então lança sua aura, mas o poder não é suficiente, e nisso Ash se voluntaria para usar sua aura. Ash usa sua aura junto com Lucario, e a aura canaliza em Mew. No meio da aura, Lucario empurra Ash para o lado, e ele fala que consegue terminar o trabalho sozinho. De repente a árvore da origem começa a brilhar, e tanto Mew quanto a árvore se recuperam completamente. Nesse instante, Lucario estava prestes a se transformar em cristal, e ele fala para Ash que não há nada que ele possa fazer. Eventualmente, uma flor do tempo é ativada por Lucario, e ela mostra os últimos momentos de Hero, que estava se desculpando de Lucario por tê-lo prendido no cajado. Após isso, infelizmente, Lucario não resiste, e ele desaparece e se funde com os cristais da árvore da origem. Na cena final, Ash e Pikachu retornam com os outros, e ao perguntarem sobre Lucario, Ash fala que Lucario foi se encontrar com um amigo. E após isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveitar para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo aí para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.